Oi, pessoal. Então, vamos lá para a nossa disciplina de geografia. Nosso conteúdo hoje é para cada lugar um caminho diferente, tá? E nós vamos abrir o nosso livro e nós vamos observar, né, as imagens, tá? Os caminhos do nosso dia. Então, vocês observem aqui, ó, aí primeira imagem do nosso capítulo, a abertura do nosso capítulo, tá? Os caminhos do nosso dia. E aqui vocês podem observar que as duas crianças estão indo para algum lugar. E elas estão indo para a escola. E quantas vezes vocês vão para a escola e percebeu ou percorreu vários caminhos, né? Então, todos os dias nós percorremos para ir para algum lugar um caminho diferente ou o mesmo caminho, né? E no caminho que a gente vai para algum determinado lugar, nós observamos várias coisas, né, que acontecem ou que nós vemos ali naquele trajeto, tá certo? Então, hoje nós vamos abrir ali a página do livro 256 a 259, tá? Os caminhos, eles são os trajetos que utilizamos para ir e vir de um lugar para o outro, tá? Então, e nesse trajeto, nós podemos observar inúmeras coisas e várias coisas diferentes no decorrer do nosso trajeto, tá certo? Então, vamos ali fazer a atividade do livro 256 a 259. Então, agora nós vamos abrir ali o livro na página 256 e nós vamos ali fazer uma leitura. A prof vai fazer a leitura e vocês acompanhem aí a atividade em casa, né, com a leitura que a prof vai fazer agora. Para cada lugar, um caminho diferente. Os caminhos são os trajetos que utilizamos para ir e vir de um lugar para o outro. Eles se caracterizam de acordo com os elementos presentes em cada um deles. Por isso, os caminhos são diferentes. Veja a seguir exemplos de caminhos percorridos por algumas crianças. Joaquim morava em uma cidade pequena. O caminho de Joaquim percorre de sua casa até a casa da avó é calçado de pedras. E nele existem algumas casas coloridas, igrejas e escadarias. Ó, esse é o caminho que Joaquim percorre da casa dele até a casa da avó, tá? Na segunda imagem, Estela mora às margens de um rio. Para ela, algumas vezes o rio serve como um caminho, no trajeto que ela faz de sua casa até o posto de saúde mais próximo. Observa a vegetação das margens do rio e algumas casas. Ó, já a casa de Estela, né, fica nas margens do rio. Então, o trajeto dela sempre é pelo rio e no qual ela observa a paisagem, observa a vegetação, observa os animais, alguns peixes, né, e observa também algumas casas no vilarejo, tá certo? Então, o meio de transporte dela é aquático, tá? Então, é um barquinho, um navio. Então, esse é o trajeto de Estela, diferente do Joaquim, tá certo? Então, vamos mudar agora para a página 257. Nós temos também uma leitura, tá? E nós vamos acompanhar a leitura de acordo com a leitura que a prof vai fazer agora. Vocês acompanhem em casa. Laura mora em um sítio. O caminho que ela percorre de sua casa até a casa de sua prima é de terra, e nele existem pastos, cercas e árvores. Lucas mora em uma grande cidade. No caminho que ele faz de casa até a escola de futebol, há ruas largas e asfaltadas, com grandes construções e vários veículos. Cauana mora em uma área de floresta. A maioria dos caminhos que ela percorre da sua aldeia até um riacho são trilhas em meio à vegetação. Nessas trilhas, ela observa alguns animais, muitas árvores e diferentes tipos de plantas. Então, aqui nós temos a casa da Laura, o caminho da Laura,
o caminho do Lucas, que é na cidade, e o caminho da Cauana, tá? Que é dentro da floresta, tá? O Lucas fica na cidade e aqui o caminho da Laura é um caminho de chão batido, de chão de terra, tá certo? Então essa foi a leitura da página 257. Então são vários tipos de caminhos e trajetos que as crianças estão realizando para ir de sua casa até um determinado lugar, tá? Então a página 258 nós temos as atividades. Observe novamente as fotografias da página 256 e 257. Depois responda às questões. Na letra A, cite 2 elementos presentes no caminho percorrido por Joaquim, Estela, Laura, Lucas e Cauana. Tá? Então, vocês vão escrever aqui, nessa letra A da questão número 1, tá? 2 elementos presentes no caminho de cada criança, tá? Então, Joaquim, vou dar um exemplo. Um calçamento de pedras, ele percorria numa rua que era cheia de pedras, né? Então, esse é um exemplo do percurso de Joaquim. E assim vocês vão fazendo da Estela, na Laura, da Lucas e na Cauana. Tá certo? Vocês têm que voltar lá na fotografia, fazer novamente a leitura e colocar 2 opções ali, 2 elementos presentes no caminho de cada criança. Letra B, da número 1. Qual desses caminhos é mais parecido com os caminhos que você percorre no seu dia a dia? Descreva alguns elementos semelhantes. Aí vocês vão parar para pensar um pouquinho como era o trajeto de vocês indo para a escola de futebol, para a escola de balé, como é que era, vocês vão pensar. E aí, vocês vão escrever aqui com quem era mais parecido. Se era com o do Joaquim, da Estela, da Laura, do Lucas ou da Cauana. Aí vocês vão responder aqui, tá? E depois escrever alguns elementos semelhantes. Se o chão era batido de terra, se o calçamento era asfalto, se era com pedra as ruas, se vocês iam de navio, né? Então, esse é um dos tipos de exemplos que vocês podem estar descrevendo alguns elementos aqui na questão B da número 2. Vamos passar agora para a página 259. Na questão número 2, diz assim: na página 257, você conheceu o caminho que Laura faz de sua casa até a casa de sua prima. Letra A. Observe as fotografias abaixo e contorne a que mais se diferencia desse caminho. Então, vocês vão observar a figura que estão aqui, letra A, letra B, letra C, letra D, e vão contornar a que mais se diferencia do caminho da Laura, tá? E vocês vão fazer um círculo aonde, né, é a resposta. Na letra B, da número 2, cite um elemento presente tanto no caminho da letra A quanto no caminho da letra B. Aqui na letra B, vocês vão observar a imagem da letra A e a imagem da letra B e vão escrever um elemento presente tanto nessa imagem da letra A quanto na imagem da letra B e escrever aqui. Na letra C da número 2, cite um elemento presente tanto no caminho da letra C, da imagem da letra C, quanto na imagem do caminho da letra D. Aqui na letra C, da questão número 2, vocês vão observar a imagem C e a imagem D. E vocês vão observar nessas 2 imagens qual o elemento presente nas 2 imagens e escrever aqui embaixo, tá certo? Então, essa é a nossa atividade do livro de geografia. O conteúdo é cada um
para cada um lugar diferente. Então, a prof explicou aqui a atividade. Espero que vocês se apropriem dela. Façam com bastante capricho. A prof confia em vocês porque vocês são capazes, tá certo? E a prof vai estar aguardando as atividades aqui, bem lindas e maravilhosas, tá bom? Ó, boa tarde para vocês. Qualquer coisa é só chamar. A prof tá por aqui.